essa daqui. Ó. Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que devolveste a nossa alma para mais um dia. Vocês sabem que dentro do entendimento judaico, quando a gente dorme, é como se a gente tivesse morrido, né? Que a nossa alma é desconectada do nosso corpo. Então, quando você acorda de manhã, é a devolução da sua alma, né? Porque muitos dormem e não acordam mais, né? Então, que fique essa lembrança aqui, né? A hora que você abrir o olho, você fala: Bendito és tu, Adonai, nosso Deus, Rei do universo, que me devolve a minha alma para mais um dia, para manifestar a tua bondade, a tua glória, a tua justiça. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, gente, muito bom. Então, já que eu não sei se a Gisela tem alguma coisa para compartilhar aí durante a A semana. Mayara. Ó, Maiara. Ô, Uau, Maiara. olha a Bom Mayara brava aí. dia! Aqui, ó, tô no parque. Pô, não Bom tá dia, gente. aqui tá chovendo? Aqui na Vila Mariana? Aqui não tá, Não, aqui deu tá. umas garoinhas de leve e parou. Tá uma delícia aqui, vim dar uma caminhadinha, tô linda aqui. Ó, gente. Gente, essa semana minha foi agitada, né? Essa semana foi Ai, agitada, mas assim, foi uma tá semana bem, o muito Theo? linda. Hã? Tá bem, o Theo? O Theo tá bem? Tá ótimo, graças a Deus, tá ótimo, brincando, correndo, pulando para todo lado, porque ele ficou com muita falta de ar, né? Mas foi uma semana assim que de de testar a fé, o Senhor testando minha fé aumentando. E foi uma semana assim que às vezes as pessoas vinham, ai, Mayara, tá tudo bem, nossa, imagina que desespero. Porque ele chegou a ficar tão assim, sem ar, que teve uma hora que ele ficou assim, até meio desfalecido. Foi do nada, assim, ele tava domingo brincando, pulando, segunda, quando acordou, tive que sair correndo assim pro hospital, porque ele ficou muito sem ar. Aí o pessoal, ai, imagina que desespero, não sei o quê. E aí eu, lendo aquilo, eu falei, nossa, não teve desespero. Foi muito interessante, assim. Todo o processo foi tão tranquilo, desde o atendimento no hospital, parece assim, o senhor colocando as pessoas certas, a gente tranquilo, com calma, com serenidade. Não fiquei, quando eu falava, vai ter que internar, vai ter que ficar na UTI, não fiquei afobada, não fiquei desesperada. E aí, então, assim, e aí foi uma reflexão, né, de como todo mundo passa por desafio, mas quando a gente está com o Senhor, você tem paz, né? Você sente a presença, você sente o cuidado do Senhor. Eu consegui transmitir calma pro Theo, na hora de colocar o acesso, a agulha, ele não chorou. Aí você vê as crianças se esgoelando, né? Às vezes do lado, os pais desesperados, os pais com uma cara assim de desespero. E assim tudo fluindo. Então é lindo, né? Quando a gente está com o Senhor. Só isso que eu queria compartilhar, que realmente as tribulações vêm, os desafios vêm, mas que realmente a gente consegue passar de uma forma tão linda, é muito diferente, né? É muito lindo. E foi, mas ele tá ótimo e eu agradeço pelas orações de todos, viu? Ele tá se recuperando agora. Estou crendo na cura por completo, né? Porque Aleluia. assim, agora passaram um monte de remédio para ele, né? Um monte, um monte, um monte, remédio contínuo, bombinha, mas o senhor vai, que ele vai ser curado por completo. E é isso, assim, de testemunho da semana. O meu E assim, pequeno. só mais uma coisa, desculpa, outra coisa, né? Como o Senhor, assim, eu vejo o Senhor, ele nos prepara e vai nos enviando para os lugares. Aí eu me vi naquele hospital, uma enviada, sabe? Assim, toda a oportunidade que eu tinha de falar do Senhor para alguém, né? Então, qualquer oportunidade era uma oportunidade de falar, né? Teve até uma enfermeira lá que participou do grupo, mas é muito como a gente tem que estar assim, né? Eu sou enviada. Onde eu tô, o que o senhor quer aqui que eu faça? Porque eu tô aqui, como o senhor quer me usar aqui onde eu tô, sabe? Assim, então eu tava lá nessa vibe, tipo assim, eu tô aqui, o senhor quer me usar no quê? Não no desespero, ai meu Deus do céu, o Theo, não. Tá tudo bem, tá tudo sob controle, o senhor tá cuidando de tudo. O senhor já deu ordem aos seus anjos, e tipo assim, eu senti a presença dele naquele lugar, naquele quarto, naquele, né, naquela UTI, então que a gente possa, assim, também estar assim, eu sou enviada para onde eu tô indo, como o senhor quer me usar, sem desespero, tá tudo bem. É exatamente sobre isso que eu ia te falar. A gente às vezes não entende, mas é sendo enviado. O meu pequeno com 2 anos começou a sentir falta de ar, falta de ar, falta de ar, e a gente não sabia, a saturação caiu. Resolvemos levar para o médico, chegou lá, a saturação estava em 48, parece.
médico falou que você ia perder seu filho. Aí cuida, cuida, ninguém sabe o que. Aí cuidou, melhorou a saturação e melhorou, trouxe para casa. Aí eu fui descobrir o que era. Alguém mandou eu levar para a chácara um balde de limpa alumínio e o limpa alumínio derramou no carro, ficou no tapete e ninguém viu. E eu coloquei ele com a cadeirinha bem no local. Ele aspirou o cheiro do limpa alumínio. Quase eu perco meu pequeno. Quase. Mas aí Deus é fiel e me mostrou o porquê. Eu limpei, lavei o lugar, troquei o tapete e nunca mais carreguei nada desse tipo de coisa dentro do carro. Entendeu? E aí é aí onde entra o que você acabou de falar. Nessa época eu conheci duas pessoas. Um é médico, conversa comigo até hoje. E eu tive a oportunidade de falar de Deus para ele. Né? Trabalhei para ele, fiz uns móveis para ele. Mas é aquele negócio, o cara é muito avarento, né? É um cara bem rico e não deu ouvido à palavra. Mas é isso aí. Deus te enviou e você falou e resgatou alguém, pode ter certeza. E a semente que a gente planta às vezes nunca aparece, né? Porque a semente ela tem um processo. Então, daqui a um tempo essa semente vira folha, vira caule, bota fruto e você não está nem sabendo que frutificou, mas Deus cuidou do resto. Amém. Gisela, quer compartilhar alguma coisa? Bom dia, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Essa semana eu ainda estou de férias, né? Ah, que maravilha. E, mas Deus é tão lindo, tão lindo. Nós fomos para o casamento e lá do casamento eu mudei uma passagem da minha irmã, da Gil, que ela é de Brasília. Então a volta dela, ela vai embora agora segunda-feira. E nesse meio do caminho, o filho dela, que é meu sobrinho, teve um acidente, não sei, eu contei acho que para vocês, né? Com a prancha no olho. Não, eu não Não? lembro. Tá. Lembro, Foi o ano passado. É mais ou menos dessa época. Ele teve um acidente eu bem, lembro. bem feio. A prancha entrou no olho dele e eu falo para vocês, Deus deu um globo ocular novo para ele. Porque do jeito que tudo aconteceu, realmente não tinha como não ter pego o globo ocular. Mas Deus é Deus, né? E aí ele ficou com um problema na pálpebra. E tudo aconteceu de que esta semana ele fez a cirurgia. E esta semana minha irmã tá aqui, todo mundo tá aqui. Então a gente pôde ficar com ele, pôde ficar com a filha dele, né? Que levar para a escola, buscar. Então Deus é Deus, né? A gente nem imagina o que ele faz. Lá atrás a gente muda os planos, muda tudo. Por isso que quando você tá no centro da vontade dele, as coisas vão acontecendo e você nem tem noção de lá na frente que vai acontecer. Então, assim, é só agradecer realmente, né? Todos os dias, na hora que levanto, na hora que vou deitar, é só agradecer, porque quando você faz a vontade do Pai, aí você viu todos os testemunhos acontecendo depois, né? E hoje é aniversário da minha outra sobrinha, né? Que é filha da minha irmã de Brasília, e ela vai estar aqui pra gente comemorar junto. Então, sabe, quando tudo acontece para o bem mesmo e tudo flui de uma maneira absurda, que você fala, Senhor, né? Só te dando graça, só te dando glória. E Maiara, eu vi ontem, um amigo meu também está com o filho lá no hospital, no mesmo hospital que você estava, com o filho, já estou orando também, falando, Senhor, né? Que realmente é o Peterson e a Stephanie, com o filho dela, com o Mateu, a mesma coisa. Respiração, baixa saturação. E eu falei, Senhor, tu és Deus do começo ao fim, né? Tu é o princípio e o fim. Então a gente também está orando por ele, que também estava lá no mesmo hospital. Eu falei, Deus, que é isso que está acontecendo com essas crianças, né? Satanás está querendo brincar, mas não vai conseguir, né? E segunda-feira já estou aí em São Paulo com a minha mãe no hospital, levando ela para o Dante, fazendo controle só, graças a Deus. Mamãe que tem 93 anos e foi uma benção, né? Só tenho que agradecer, gente. O casamento foi. Tudo aconteceu. A graça que a gente teve do casamento estava com previsão de chuva. Foi na fazenda, eles não quiseram toldo, eles não quiseram tenda, eles não quiseram nada.
o rapaz do cerimonialista não queria mais fazer o casamento, queria que adiasse. Imagina, no meio de uma fazenda, todo mundo lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, e todo mundo orando, a chuva parou. Gente, o céu abriu na hora que a gente estava todo mundo louvando a Deus. Aí você começa a ver o céu abrir, as andorinhas voando em cima. Gente, foi uma coisa assim que só quem tem fé mesmo. Então foi uma testemunha. Eu tenho uns primos meus que estavam lá, que são aqui de São Paulo, que não são ainda, que não sabem ainda que já são de Jesus. Eles choravam copiosamente, eles vendo a glória de Deus naquele lugar, eles vendo tudo acontecer. Nossa, foi assim. Eu creio que eles já estão no caminho, só pelos testemunhos que a gente viveu. Então, é só dar graça. Só graça, só graça. Glória a Deus. Fala, Regina. Glória a Deus, Deus seja louvado, né, por tantos testemunhos maravilhosos. E essa semana, não só essa semana, né, eu tô praticando algo que é assim, em cima de um livro que é Autolibertação, e nós temos orado já, né, já faz algum tempo que o Senhor coloque, mande luz, né, as lacunas escondidas, os recônditos, todos os lugares que nós não lembramos ou não a nossa mente ela é limitada, né? E tem algumas situações que nós não lembramos mesmo do passado. E ao fazer essa libertação profunda e esse tipo de oração e constante, né, na presença do Senhor, o Senhor tem me feito lembrar algumas coisas. E é maravilhoso o poder da libertação. E eu tenho, assim, desfrutado de algumas coisas que o Senhor tem dado, tem mostrado e feito, né, quebras de maldição, de aliança, de algumas coisas. E olha, glória a Deus, é maravilhoso. Indico a todos que façam essa continuidade, né? Nesse sentido de libertação é maravilhoso, maravilhoso. Amém. Lucy Clay, não sei se você quer compartilhar alguma coisinha dessa semana, ou a Esther também. Esther, acho que é a primeira vez que está conosco aqui de sábado, né? Então a gente começa a abrir esse tempo de comunhão para alguém compartilhar alguma coisa que aconteceu durante a semana que possa edificar o grupo. Então, se vocês têm alguma coisa a compartilhar, manifestem-se, senão a gente já vai entrar aqui no tema. Eu queria aproveitar e só perguntar aí para o Elbi, tá gravando? Já tá ok? Já está gravando, desde a sua oração. Ah, então amém. Glória a Deus. Lucy Clay, Paz quer seja, falar? paz seja convosco. Só dizer que Deus é bom, né? Que a semana foi corrida, mas chegamos até aqui com a graça dele. Que ele me levou até o interior, me trouxe em paz, junto com as minhas tias e minha filha. E que o Senhor é bom todo o tempo. Amém. Então vamos Amém. lá. Alguém vai falar? Alguém mais? Não? Deixa eu ver aqui. Então vamos lá. Bom, é o seguinte, a gente, nesse tempo aqui de comunhão, né? Depois desse compartilhar aí durante a semana, a gente tem tido o hábito aqui de compartilhar um resuminho da Paraxá, ou seja, da porção semanal da Torá, né? Que começa hoje, dia 7/3, né? Então eu vou lendo aqui o resumo, aí se alguém quiser comentar alguma coisa, ao passo que eu for lendo, a gente para e comenta aqui, tá bom? Então vamos lá, Paraxá, o nome da Paraxá dessa semana aqui é Kitsá, significa então levarás, que começa hoje, dia 7. Então, assim, a porção dessa semana tem o nome de Kitsá e corresponde ao texto de Êxodo 30:11 a Êxodo 34:35. Nessa porção dessa semana aqui, o Eterno continua dando orientações a respeito da construção do Mishkan. O que é o Mishkan? É o tabernáculo e os seus utensílios. Eu não lembro se vocês. Eu não lembro, não.
Eu comentei com vocês, acho que foi na semana passada ou na anterior, foi na outra ainda, né? Porque na semana passada foi sobre as vestes do sacerdote, né? Aliás, eu participei de um estudo na quarta-feira agora passada sobre as vestes do sacerdote. Meu Deus do céu. Eu não sei se eu consigo os slides, eu vou ver se eu consigo. Mas é um negócio assim. Gente, a palavra de Deus é inacreditável, né? É inacreditável, assim. E vou dizer uma coisa para vocês, gente. Nós precisamos aprender a falar hebraico. A gente precisa. É você sair do jardim da infância para um culto, para um curso de PhD, entendeu? Tem um rabino que eu sigo ele, que ele postou três aulas, três aulinhas, três, tá? Sobre alfabetização no hebraico. Então, assim, três aulas de uma hora e pouco cada uma, você já consegue ser alfabetizado no hebraico. Eu não sei se vocês já viram essas aulas aí ou não, mas quem quiser, pede para mim no particular, eu mando, tá? Então, assim, eu lembro que eu falei umas 2 semanas atrás que na construção do tabernáculo, só de ouro foi gasto um valor correspondente ao de hoje a 60 milhões de dólares. Não sei se vocês lembram disso. E juntando os valores entre ouro, prata, bronze e pedras preciosas e outras coisas, chega a 120 milhões de dólares. Então, assim, o nosso Deus, ele é grande. Por isso, nós temos que pensar grande. A gente não pode ter uma mente de escassez. Então, se alguma hora você pretende pedir alguma coisa a Deus, meu, não pede o valor para você pagar a conta. Pede 100 vezes o valor de pagar a conta, entendeu? Para sobrar. E para isso que sobrar, você poder abençoar outras pessoas, entendeu? Porque para isso é a medida recalcada, sacudida, transbordante que fala na palavra. Amém? Quando você for pedir um carro, não pede para Deus te dar condição de financiar um carro. Deus não precisa de financiamento. Não. Pede um carro zero, zero, o carro que você quer, entendeu? E pede para Deus gerar fé no teu coração, se você não tiver, porque o nosso Deus não é Deus de financiamento. O nosso Deus não é Deus de suprimento, é de abundância. Então, assim, você pode ter uma mente de suprimento, ok? E você pode ter uma mente de abundância. Então, assim, é, nós temos que ter mentalidade de abundância, amém? Gente, sintam-se liberados aí, livres para me interromper a qualquer momento se alguém quiser falar alguma coisa. Então, assim, a Paraxá dessa semana, ela foca novamente aqui na construção do Mishkan, né, do Mishkan, que é o tabernáculo. Porém, a narrativa dessa Paraxá, do Mishkan, é interrompida para relatar um evento trágico, muito trágico, ocorrido com o povo de Israel. Qual era? Incrédulos sobre o retorno de Moisés, que estava recebendo as instruções do Eterno no alto do Monte Sinai, alguns grupos incitam o restante do povo a abandonarem Moisés e fazerem para si um Deus que era familiar nos dias do Egito, Apis, o Deus bezerro. Bom, gente, então é aquele episódio do bezerro de ouro, né, que eles constroem. Eu queria só fazer um adendo aqui. Ó, eu não consigo visualizar todo mundo aqui no meu telefone aqui, tá? Então, se alguém alguma hora quiser falar alguma coisa, me interrompe aí, tá bom? Então, assim, eu não sei se todos sabem, mas quando o povo hebreu, né, eles são libertos do Egito,
mais de 70 nações saíram com eles do cativeiro, porque o Egito, dentro daquele contexto, era os Estados Unidos da época, né? Então, eles conquistaram muitos territórios, muitas nações e escravizaram muitos povos. Então, ali dentro do contexto da libertação do povo hebreu, quando o povo hebreu sai do Egito, mais de 70 nações, né, de 70 povos misturados com eles vão para o deserto. Então, assim, dizem, né, os estudiosos, os sábios, que a maioria dos perrengues que teve lá no Egito, no deserto, as reclamações, os eventos de Lashon Hará, rebeliões, murmuração, porque foi assim uma via crucis ali, né? Foi bem complicado, né? A gente vê ali, né? A cada passo tinha murmuração, tinha reclamação, e aí descia o juízo de Deus em cima do povo, né? Então, assim, dizem os estudiosos que quem sempre começava essas confusões eram os misturados dentro do povo ali de Israel, né? Então aqui a gente já vê aí uma grande instrução aí, né? Nessa semana aqui, a nossa querida Angel, não sei, ela tá aí, trouxe a palavra na quinta-feira que foi maravilhosa, aquela mentoria de quinta-feira sobre Isaías, onde se falou da Babilônia, né? E um dos grandes pontos aí da Babilônia, que é um sistema, né, como a Angel falou, né, a Babilônia é um sistema, é uma mentalidade, né, que está está entre nós, né? A Babilônia ela está dentro dos sistemas religiosos, né, como um todo. E o que que a Babilônia causa? Confusão, né? Essa é uma das principais é um dos pontos principais assim da Babilônia é confusão, né? Dali a Torre de Babel vem da Babilônia. Então assim, aonde tem mistura, tem confusão. É por isso que Deus fala tanto sobre pureza, 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 santificação, consagração. Uma das coisas que eu sempre oro, assim, eu agradeço a Deus porque não há mistura em Deus, né? Não há mistura. Deus, ele é puro. Ele não se mistura com maldade, ele não se mistura com imundícia, ele não se mistura com orgulho, com arrogância, com egoísmo, ele não se mistura com nada que é impuro, né? Então, assim, a gente vê que realmente ali essa mistura de outros povos é que causaram muitos dos grandes juízos e problemas no êxodo, né, do povo hebreu para a terra prometida. Por isso que Deus diz, né, que não há comunhão entre trevas e luz. É por isso que judeu até hoje, o camarada não vai casar com alguém que não tenha fé no mesmo Deus, meu, porque tudo bem, você pode até casar com uma pessoa ímpia, né? Se você for louco, né? Você faz isso, né? Mas, gente, é, é assim procurar problema, entendeu? Porque no momento, quando você está se envolvendo, é tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Tudo bem, eu estou indo para a igreja, a pessoa está indo para, sei lá, para o centro budista, né? Ok, tá todo mundo apaixonado, tudo lindo, tudo maravilhoso. Não, ele vai se converter, né? Aí o cristão pensa, não, ele vai se converter e tal. Aí o budista pensa a mesma coisa, né? Não, ele vai evoluir. Ele vai evoluir, ele vai se converter ao budismo, né? Então, até aí tá tudo certo. Aí nasce o filho, né? Aí nasce o filho. Aí
O filhinho já está com 2, 3 anos, já chegou o momento de começar a iniciá-lo na fé, né, na área espiritual. E aí? Ele vai para a igreja cristã ou ele vai para o templo budista? Aí vão começar os problemas, né? É. Aí, vamos supor que o casal é sócio numa empresa. Aí a empresa começa a passar um problema, né? E aí o cristão quer levar o pastor lá na empresa para orar, né? Aí o outro sócio quer levar o pai de santo, né? Então, vamos levar o pai de santo lá, porque a gente precisa fazer uns despachos lá, queimar umas pólvoras lá dentro, acender umas velas pretas lá, umas velas vermelhas, precisa levantar um altar lá para o negócio. Bom, não vou nem continuar com isso, porque todo mundo aqui é maduro, né? Mas isso é a mistura, entendeu? Isso é a mistura. Então, nessa paraxá de hoje aqui, a gente começa a ver essa questão aí, né? Quando eles constroem o bezerro de ouro, e eu não sei se todos sabem desse pormenor aí, né? Mas quando Moisés ele desce e ele vê, né? Porque Deus avisa ele, ó, desce que o teu povo já se corrompeu, né? Aí quando ele desce e vê aquilo lá, aí Moisés surta, né? Aí ele fica tão indignado, depois de destruir o bezerro de ouro, eu não sei se todos sabem desse detalhe, mas ele manda triturar o bezerro de ouro, com o pó do ouro que foi triturado, ele manda misturar na água e faz o povo todo beber aquela água com o ouro triturado, né? E a gente sabe que tudo que entra no nosso corpo é eliminado depois, né? Então, assim, isso daí mostra para o seguinte: tem coisas tem coisas que depois de consagradas ao inimigo, o único destino é uma latrina, entendeu? O único destino é ser descartado, porque Deus não aceita. Então, por exemplo, se você tem, sei lá, algum objeto de idolatria em ouro, não adianta você derreter aquilo lá e fazer uma letrinha hebraica para botar no teu pescoço, entendeu? Aquilo lá é para ir para o lixo, entendeu? Porque Deus não aceita misturas, né? Então, continuando aqui na leitura do resumo, não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa aí, se alguém quiser falar, é agora aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Então, vamos lá. Na tradição do panteão egípcio, então, esse Apis era esse símbolo aí, né, de um dos deuses, né? Então, Apis, que era esse deus bezerro, ele era um deus que servia de intermediário entre os homens e as divindades superiores. Então, assim, como Moisés a priori tinha sumido, então a ideia deles foi fazer esse Deus bezerro para intermediar ali o contato do povo com o Deus dos hebreus, né? Para substituir o mediador, né? Então, o bezerro era para substituir o mediador entre Deus e os israelitas, que era Moisés. Parte do povo, em especial os egípcios que haviam saído junto com Israel, convenceu Arão a utilizar um outro intermediário, aí no caso o Apis. As consequências foram catastróficas, né? A gente sabe. O Eterno chega até mesmo sugerir a destruição do seu povo para originar de Moisés uma nova nação. Porém, Moisés intercede por seu povo, colocando a própria vida em jogo pela preservação de Israel. O Eterno se arrepende, entre aspas, né, e concede ao povo a expiação
baseado no pedido de Moisés. Bom, então aqui a gente vê aí o poder da intercessão, né? E a gente realmente muitas vezes estar dispostos a pagar o preço, até com a própria vida, né? Por aqueles que Deus colocou no nosso caminho, né? Ou pela família, né? Tudo mais. Então, assim, e esse daí é um ponto, assim, bem interessante, né? Que nem ontem a gente tinha um encontro de casais que acontece na nossa igreja, né? Toda a primeira sexta-feira de cada mês, na nossa igreja tem o ministério lá do encontro de casais, né? Aí ontem eu estava com a Suyan, a gente jantando, né? Porque ter muita coisa para comer lá nesse encontro de casais. A gente sempre vai, a gente prefere jantar antes para a gente comer coisas saudáveis, né? Porque geralmente nesses encontros de crente só tem coisa processada, só tem carboidrato lotado de açúcar, muita coisa que não presta, não falta refrigerante, né? Não tem nada que faz bem, né? Então a gente janta. Aí no meio do jantar eu falei para ela assim, falei assim, Suyan, porque a gente tava ali já no Shabá, né? Eu falei assim, Suyan, eu tô num dilema aqui, né? O que é a sua intuição? Porque a Suyan, ela é mais sensível espiritualmente do que eu, né? Então, assim, ela tem visão aberta, né? Então Deus mostra muita coisa para ela. Então eu falei assim, Suyan, tô num dilema aqui. Nós, nós vamos para esse encontro de casal ou a gente reserva um tempo para nós dois, porque a gente teve algumas semanas assim que a gente estava precisando de nós termos um tempo para nós, né? E aí eu fiz a pergunta para ela, ela não respondeu nada, né? Porque o temperamento da Suyan, né? Todo melancólico é assim, né? Você comenta uma coisa com o melancólico, né? E aí na hora ele não responde nada, né? Aí depois de 3 dias você está almoçando com o melancólico, ele fala assim, então, sabe aquilo que você me perguntou na segunda-feira? Sabe que eu tive refletindo sobre aquilo, tive analisando. Aí a pessoa dá a análise dela, né? Então no primeiro momento ela não falou nada, né? Ela não falou nada e tal. Aí a gente continuou ali conversando mais um pouquinho, mas resumindo, né? A gente decidiu não ir no encontro de casais ontem à noite e a gente acabou tendo um tempo assim para nós dois juntos, né? Então, assim, essas questões a gente tem que estar sensíveis, né? Que está ligado com o que a gente acabou de falar aqui, né? Que Moisés ele pagou um preço onde a própria vida dele corria risco. E esse preço era pelos semelhantes dele, pelos familiares, pelo próprio povo e tal. Então, assim, a gente está num tempo, né, que, pelo menos comigo, né, gente, eu não consigo consumir, eu não consigo dar conta de assistir tudo que eu precisaria assistir de lives sobre assuntos diversos, assim, de coisas atuais, né, que nem por exemplo, a gente acabou de passar pelo Purim, né? A gente teve 2 lives sobre Purim. Uma acho que foi de 4 horas, a outra de quase 6 horas, né? Só sobre Purim, gente. Então, se eu não consegui concluir ainda, acho que falta uma horinha da última live sobre Purim, né? Aí daqui um pouquinho já virá a contagem de Homer, que é um outro negócio aí extraordinário que vocês precisam viver essa experiência esse ano aqui, entendeu? Depois a gente comenta sobre isso. Então, assim, a gente precisa estar muito atento com relação a muita coisa que nós todos estamos sedentos aí para comer, para beber, e às vezes a gente começa a negligenciar a nossa família, né? A negligenciar o nosso cônjuge, ou às vezes negligenciar
sei lá, uma visita, às vezes até um telefonema, né, para uma pessoa próxima da gente, que às vezes pediu um help aí, a gente não consegue, às vezes, fazer um telefonema, fazer uma oração com a pessoa, né? Então, só queria fazer esse, esse destaque aí dessa questão, né, de muitas vezes a gente pagar o preço pelo nosso próximo, né, por aquele que está do nosso lado ali, que Deus colocou ali com uma missão, né? Amém? Então, continuando aqui, ó, Dá uma pausa aí, fala. por favor. Gente, a Silvânia compartilhou no grupo agora algo extremamente importante. Muito obrigado, Silvânia. Não sei nem se ela está aqui ainda. A Bíblia, escrita em hebraico e traduzida para português e colocado a maneira que pronuncia o hebraico, tá lá no grupo Avodar, tá? Só isso. Amém. Obrigado, Silvânia. Obrigado. Depois vou olhar com um carinho aí também, tá? Então, tem uma outra Bíblia aqui, né? Colato, Oi, fala. só para não sair do assunto, sobre isso que você está falando aí, tem uma anotação aqui que eu gostaria de compartilhar, que fala assim, ó, eu sou o Cristo da minha galera, quem anda em intercessão sou eu. Olha aí. No ponto, né? Cirúrgico. Então, assim, né? Já que falou em Bíblia, né? Só fazer um parênteses aqui, ó. Tem essa Bíblia aqui, ó. Essa Bíblia aqui é a Peshita, não é uma Bíblia cara. Ela é o Novo Testamento todinho traduzido direto do aramaico para o português, entendeu? É uma Bíblia que custa acho que uns R$ 100, mais ou menos. Agora tem várias Peshitas, né? Essa aqui, quem editou essa Bíblia aqui demorou 12 anos. Se chama Sadok Ben Derek. Eu sigo ele há uns anos, né? Ele é um judeu do Rio de Janeiro, um cara extremamente profundo assim no conhecimento da palavra. Ele viajou, sei lá, talvez uns 20, 30 países aí pesquisando para poder desenvolver essa Bíblia. Foi uma obra assim que só Deus que capacitou ele, né? Então, assim, essa Bíblia também é interessante, tá? Quem quiser ter. Então, voltando aqui, né, para o resumo da Paraxá aqui, né? Resumo aqui, tem mais algumas linhas aqui. Então, assim, os rabinos, eles afirmam que o Messias seria uma espécie de segundo Moisés, porém com a natureza e o poder do próprio Deus, né? Então, a figura de Moisés, ela caracteriza o Mashiach, né? Assim como Moisés, o Mashiach, ou Messias, seria o único e verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Assim como Moisés, o Messias traria expiação para o seu povo não apenas com palavras, mas oferecendo-se como sacrifício para levar os pecados de Israel, entre parênteses, algo que Moisés jamais conseguiu fazer, né? Assim como Moisés, o Messias também desceria do alto com a Torá do Eterno e faria conosco uma aliança. Porém, a Torá do Messias não seria escrita em tábuas de pedra, mas sim em nossos corações e mentes. Amém? Então, eu não sei se vocês sabem disso daqui, né? Mas isso daqui também é revelação dos sábios judeus, tirada da Mishnah, tirada do Talmud, né? Que é a Torá oral. Então, vocês sabem que nas tábuas da lei, né? Que Moisés traz para o povo, ela é gravada, sabe como? Perfurando a pedra de um lado a outro, né? Então não era uma gravação na pedra. A gravação, ela atravessava a pedra. Então, estão entendendo o que eu estou falando, né? Então, imagina imagina aqui que a tábua é a alça aqui, então, ó,
ela atravessava aqui, ó, e imagine isso daqui formando... Seria mais ou menos isso aqui, ó. Isso, exatamente. Agora, um detalhe muito interessante é o seguinte: imaginem a letra O, tá? Imaginem a letra O. Então, só que a parte da letra O aqui, ó, aparecia a borda e a bolinha aqui no meio, ela ficava flutuando. Ela ficava flutuando aqui dentro da tábua. Extraordinário, né? Então, assim, esses são pontos, né, que quando você conhece o hebraico, você consegue ler muitas literaturas hebraicas que só tem disponível em hebraico, né? Não tem disponível em outra língua, né? Então, esse é o ponto aí interessante para a gente poder crescer, né, no Senhor. Então, continuando aqui, ó. A aliança estabelecida pelo Messias não seria apenas com Israel, mas incluiriam também todos os que o recebem como rei e ungido de Deus. Assim como Moisés retornou do monte com o rosto resplandecido, né? Vocês lembram que quando Moisés desceu, o rosto dele brilhava, né? Então ele teve que usar um véu na frente do rosto, acho que para não assustar as pessoas ou para evitar muitos comentários, né? Então, deixa eu ver aqui. Quando ele retornou com o rosto resplandecido, o Messias, então assim, o Messias retornará a Sião vindo dos céus É você que tá com no seu telefone? Passa corpo o telefone pra mãe. glorificado e com o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O Messias, ou Yeshua, conduzirá Israel e as nações de volta a Sião, a Jerusalém. Lá, a imagem do que Olha o fez WhatsApp e responde. Moisés, ele ensinará uma Torá muito mais sublime e especial. A Torá do Messias. Ele resplandecerá a glória do Eterno e será por estandarte entre todos os povos. Glória para seu povo Israel, luz para revelação às nações. Vocês sabem que logo que a gente começou a falar aqui, né, veio um negócio no meu coração e acho que agora é o tempo aí da gente comentar um pouquinho sobre isso, né? Gente, vocês estão acompanhando tudo que está acontecendo, né? A guerra contra o Irã, né? Israel sendo atacando, aí todo o contexto geopolítico, aí o tabuleiro prontinho aí para esse tempo de falsa paz, que já está tudo acordado, né? Só faltam os detalhes finais aí. Eu já tenho ouvido algumas lives aí de alguns rabinos, eles já estão até arriscando citar o nome aí do possível anti-Mashiach, né, do anticristo e tal. Então, assim, e no meio disso tudo, né, a gente tem ouvido, assim, muita coisa, né? Guarda alimento, estoca alimento, vai faltar comida e bababá, e os bilionários indo para bunkers, né? Para bunkers. Ontem eu vi um vídeo que está cheio de bunkers aqui em São Paulo, embaixo de edifícios que os moradores nem sabem que existem bunkers construídos embaixo do edifício onde eles moram, entendeu? Então, assim, é muita coisa, né? Então, a gente está vivendo um tempo, assim, de muito terrorismo, né? Do que vem pela frente. E uma coisa que a gente tem que ter muito clara assim no nosso coração é o seguinte: realmente nós estamos no finzinho dessa era aqui, né? Os 6.000 anos eles estão para se completar, né? E por tudo aquilo que a gente acompanha, esses 6.000 anos aí, provavelmente, né? Eu acredito, né?
não estou marcando aqui dia nem hora, né? Mas assim, eu acredito que esses 6.000 anos que o planeta completa, onde o governo foi dado para o homem, nos 6.000 anos o governo volta para Deus, né? E o Mashiach vem reinar no milênio. Gente, assim, para mim, esses 6.000 anos vão se completar aí nos próximos 3 anos, entendeu? É o que eu acredito. Ô, Caselato, Fala. eu já fui muito amedrontado com essa questão. Eu conheço pessoas que estocam em garrafa comida, estocam água. E eu quase embarco nessa, na verdade. Mas em vez de embarcar, eu aprendi com Paulo o seguinte, né? Quem tem amor a esta vida, perde a vida eterna. Quem não ama esta vida, quem despreza esta vida, na verdade, ele fala assim, está preparado para a vida eterna. Então é o seguinte, em vez da gente ficar procurando banco, estocar comida, se livrar de uma possível tribulação, cara, Deus está aí para dar o tempo que tem que dar e se morrer é lucro. Né? Paulo fala, se morrer é lucro. É perder o medo da morte, porque esse corpo aqui já não nos interessa mais. E aí eu parei com essa neura. Eu não estoco mais nem comida de mês, que eu comprava para 3 meses. Eu faço compra de 3 em 3 meses. Hoje eu vou no mercado todo mês, faço minha compra e acabou. A gente aprende a ter fé e a acreditar realmente que Deus vai prover. Quando você lê que Ele cuida do passarinho, cuida do lírio. E por que não cuidaria de algo que a única coisa que Ele criou com as mãos? Né? Então, isso que você está falando é uma coisa real, né? Porque a gente vive hoje assim um terrorismo psicológico, né? Com relação a tudo isso, né? Que nem eu segui algumas pessoas aí que eu considero assim, eu acho que o cara é um gênio assim, né? Em termos eh, de previsões geopolíticas, né? De cenário que estão se desenrolando e que lá na frente vai acontecendo, né? Igual o professor Olavo de Carvalho, né? Que nem o Olavo de Carvalho era um gênio, né? Coisas que ele previu assim há 30 anos atrás, hoje é a pura realidade, né? Mas assim, eu percebi que algumas dessas pessoas que eu seguia, os caras começaram a vender terrorismo, entendeu? Então, gente, cada dia que você ouvia uma live, você ficava meio em pânico, entendeu? Então, assim, cortei, entendeu? Porque o que a gente tem que ter em mente, né? Nesse momento que nós estamos é o seguinte: tudo bem, se você crê que você deve ter uma reserva de comida, se você sabe estocar e tal, cada um é cada um, né? Cada um é cada um. Eu acredito que esse cenário de falta de comida, assim, ele já é uma realidade hoje, não num nível absurdo, por exemplo, que nem na Europa, em outros países. Por quê? Porque a maioria dos países do planeta, eles não têm uma coisa que se chama segurança da alimentação. O que que é a segurança da alimentação? É a capacidade do país produzir alimento para alimentar a sua própria população. Então, assim, a maioria dos países não tem isso, incluindo a China, entendeu? Então, o que acontece? O Brasil, ele tem segurança da alimentação, é um dos pouquíssimos países que tem segurança da alimentação, porque o Brasil ele tem capacidade de produção para alimentar a nossa população 5 vezes. Por isso que o Brasil hoje, ele alimenta o mundo, literalmente, entendeu? Se o Brasil parar de produzir, o mundo vai passar fome, entendeu? Então, assim, eu não acredito nesse panorama, assim, terrível para o Brasil, porque o Brasil eu creio que Deus já destinou o Brasil para alimentar o mundo, para ser o celeiro das nações, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que ter muito claro na nossa mente nesse momento
Já te dou oportunidade, Angel, só concluir aqui. Do mesmo jeito que o negócio estava pegando fogo no Egito, com as pragas todas, né? Piolho, rãs, água em sangue, tudo aquilo lá, saraiva de fogo, granizo, ali em Goshen, né? Ou Gozen, né? O povo estava guardado, entendeu? Eles estavam ali guardados debaixo do guarda-chuva de Deus. E dizem também as literaturas judaicas que muitos egípcios iam até a terra de Goshen ali para tomar água. Quando o judeu colocava água pura no copo do egípcio que ele ia tomar, já virou sangue, entendeu? Então, assim, eu não sei o que virá pela frente, mas Deus nos guardará, entendeu? Fala, Angel. Gente, eu louvo a Deus por esse grupo, porque a lucidez aqui é grande. É grande a lucidez aqui. E você conhece a Valnice Milhomes Caselato, uma mulher de credibilidade. E ela já falou, nós somos José, o Brasil. Deus tem um chamado profético com a nossa nação. Eu atendi uma mulher em São Paulo, que ela ficou louca, tá? Tô falando sério, gente, eu não tô brincando, não. Eu tentei de tudo persuadir e dizer, pelo amor de Deus, mulher, para com isso. Isso é um negócio muito doido que você está fazendo. Ela acumulava coisas. Ela tava nessa vibe aí que tu falou. E aí, sabe o que aconteceu com ela? Na pandemia, antes da pandemia, eu já estava alertando ela. E ela passou por um processo doloroso. E ela perdeu a sua sanidade por causa dessas coisas loucas aí que esse povo tá falando. Então, quando o Elber falou e você falou, me deu esperança. É sobre isso, irmãos. Vamos parar com fake news. As fake news estão nas igrejas. As igrejas aí, que graças a Deus eu não participo mais dessas doideiras, simplesmente falam sobre isso, Caselato. Então eu quero agradecer por esse sábado, por esse Shabat de lucidez nesse grupo. Gratidão. Amém. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa, hein? Mas é assim, né? Então, assim, ainda dentro desse contexto, né? Também duas coisas têm me chamado a atenção, né? Com relação a essa questão da alimentação, uma, um, um apóstolo que eu sigo aí, que é um homem de Deus, agora sim, recentemente, eles adquiriram uma grande área rural, onde tem nascente de água, onde eles têm condições de construir mais de 100 casas ali, para começar a produzir o próprio alimento, entendeu? Então, assim, e um outro apóstolo também, que eu considero um homem, assim, extremamente profundo na área espiritual, eles também estão fazendo a mesma coisa. Eles compraram também uma área, ou vão comprar, para produzir o próprio alimento e tal, papá. Então, assim, uma das coisas que a gente tem que ficar bem atentos é com relação ao envenenamento da alimentação atual, entendeu? Porque assim, a indústria alimentícia, ela adoece o ser humano e a indústria farmacêutica mantém a pessoa doente até ela morrer. Eu já trabalhei na indústria farmacêutica, entendeu? Então, assim, talvez dentro do contexto mundial, o custo de alimento pode ficar muito alto, entendeu? Então, assim, quem tem oportunidade, né, de plantar em casa, se você tem quintal e tal, papá, eu acho que isso é uma coisa interessante, né? Você saber plantar algumas coisas, se você tiver condições e tal. Agora, sim, a maioria não tem, entendeu? A maioria não tem, né? 87% dos brasileiros estão todos endividados, entendeu? Isso inclui a igreja. Então a gente vê o quanto nós precisamos de libertação, né, na vida da nação, né, tanto de cristãos como quem não é cristão.
Então, assim, essa questão de alimentação é uma coisa que a gente deve levar mais a sério, entendeu? Realmente comer produto mais natural, descascar mais e desembrulhar menos, né? Que nem eu estou passando aí por 40 dias aí onde eu abri mão do açúcar e de glúten, né? Gente, como é difícil você não comer massa, não comer pão, entendeu? Muito difícil, entendeu? Mas eu precisava desse tempo, essa purificação e até libertação do açúcar, entendeu? Porque o açúcar é pior que cocaína, entendeu? Então, assim, e graças a Deus, estou levando assim, tranquilamente a questão do açúcar, né? Então a gente tem que ter muito domínio próprio, né, em todas essas questões aí. Mas retomando, né, saindo da alimentação, então assim, ó, quem tem a oportunidade de ter uma terra aí, de plantar umas couves, umas cenouras e tal. Se alguém morar perto de mim, e tiver couve, cenoura, tiver muita abundância, umas batatas, pode mandar a doação que eu aceito, amém? Ei, Caselato, vamos fazer uns kibbutz. Então, Lembra, né, que o povo judeu gosta de kibbutz. um desses homens aí que comprou essa área, ele citou exatamente a questão do kibbutz, né? Que é viver em comunidade, né? Assim, então, assim, é maravilhoso, né? Agora, não sei se vai dar tempo para tudo isso aí, não. Mas vamos lá. Concluindo aqui o resumo da Paraxá, né? Este Messias, ou Mashiach, já nos foi designado e seu nome é Yeshua. Ele veio há 2000 anos para iniciar a grande obra de redenção da humanidade. E voltará em breve, é o que nós estamos falando aqui. Ora vem, Senhor Yeshua, né? Ora vem. Sabe que eu já falava isso há 34 anos, né? Logo que eu casei com a Suiana, a gente estava em lua de mel praticamente. Um dia a gente estava na casa de uma amiga, né? Não sei o que a gente estava conversando, eu falei assim, né? Nossa, meu, como eu anseio a volta de Jesus, queria que Jesus voltasse hoje, né? Nossa, gente, aquilo provocou uma grande ferida no coração dela, que ela fala disso até hoje. Como é que você teve coragem, na nossa lua de mel, falar, falar que você queria que Jesus voltasse naquele dia e tal? Então, é assim, eu sempre fui muito prático, né? Então, pô, você ter o corpo glorificado e já viver no reino do Mashiach é melhor que qualquer casamento, né? Então, mas vamos lá. Então, assim, finalizando, né? Então, ele veio há 2000 anos para iniciar a grande obra da redenção da humanidade e voltará em breve para implantar o seu reino em Jerusalém. Em Jerusalém. Então, gente. Ai, meu Deus, esse ponto aqui é sensível, né? Porque todos nós fomos doutrinados, né? Que o arrebatamento nós vamos ser todos levados para o céu ali e vamos ver ruas de ouro lá nos céus. E muitos acham que, sei lá, vão ficar flutuando lá, então não. De acordo com a escatologia judaica, né, com o entendimento dos rabinos todos aí, é o seguinte, né, dos rabinos que creem que Yeshua é o Mashiach, né? É o seguinte, nós vamos ser arrebatados nos céus e quem realmente é nascido de novo e vai reinar com Yeshua, nós vamos ser arrebatados para os céus e ser levados para Jerusalém. Nós não vamos morar no céu, entendeu? É a nova Jerusalém lá na frente que desce para essa terra onde Deus vai restaurar tudo aqui, entendeu? E o homem ele foi criado para viver nessa dimensão. Então, assim, por isso que a gente é tremendamente roubados, né? Quando a gente não tem o entendimento dos originais, né? Porque qualquer judeu que nasce, ele já sabe, assim, como a gente sabe o abecedário, né? A, B, C, D, ele sabe que ele está aqui para restaurar esse mundo. Então, tudo que você faz de bom aqui, tudo que você faz é para uma
restauração desse mundo. Você já está colaborando antes do Mashiach, antes do Messias restaurar esse mundo para que o governo dele seja implantado aqui e o homem viva aqui nesse planeta aqui como Adão viveu aquele um dia no Éden, né? Que foi um dia que pode ter sido como 1000 anos, né? Então, assim, gente, por isso que nós precisamos aprender muita coisa de Torá, muita coisa da palavra de Deus, porque quem não tiver o entendimento das coisas espirituais sofrerá algum dano, entendeu? No mundo futuro, né? Então, assim, o que você obtiver aqui de comunhão com Deus, de transformação, de santificação, de pureza, tudo isso daí vai ser ganho para você no mundo vindouro, né? Que é nesse tempo que vai se iniciar no milênio. E depois tem um tempo pós-milênio, né? Porque no fim do milênio, a palavra diz que o inimigo será solto novamente e muitos que viveram no milênio debaixo de justiça, debaixo do governo teocrático de Deus, desfrutando de bênção, de prosperidade, não se curvarão, entendeu? Vão ser enganados pelo inimigo e aí vão viver a eternidade longe de Deus, né? Então, assim, nós precisamos cada dia mais mergulharmos em techuvá, né? Em arrependimento, em volta às origens, crescer em comunhão com o Senhor, para que a gente realmente possa governar, né? Com Ele, para que a gente possa verdadeiramente começar o desfrute já, né? Não é lá na frente, né? É hoje. Não é você ficar esperando isso, aquilo outro para ser feliz, para ter uma realização interior. Então, assim, a gente tem que pedir para o Senhor nos ensinar a termos alegria no processo, né? No processo é igual um jejum, né? Muitas vezes no processo do jejum você não desfruta, você não vê a hora de acabar esse tempo de terror, né? Então você não desfruta. Então a gente precisa orar, assim, pedir essa mudança de mentalidade para a gente desfrutar do processo, né? Que nem a Maiara testemunhou aí no comecinho, né? Dessa semana desafiadora que foi com ela, com relação ao Theo, ter que ir para o hospital, depois ficar internado na UTI e tal. Então, assim, era um processo ali que ela estava vivendo, mas ela conseguiu enxergar no processo um trabalhar de Deus na vida dela, onde ela estava dentro de um contexto desafiador, mas visualizando a paz diferenciada que ela estava desfrutando perto do desespero de outros pais que estavam ali com os filhos internados, entendeu? Ela desfrutando, ela entendendo que no meio daquele processo Deus estava usando ela para falar do Senhor para outros, levando consolo, levando alívio, entendeu? As pessoas podendo enxergar nela uma paz sobrenatural que a gente não enxerga no mundo, em contextos que envolve vida, que envolve morte, que envolve desespero, entendeu? Então é um aprendizado, né? É um aprendizado. Esse caminhar com Deus, ele não é simples, mas ele é maravilhoso. Amém? Eu não sei se alguém quer compartilhar alguma coisa.
Já estamos aqui em 1h09, né? Mas ainda dá para a gente compartilhar. Angel, fala aí, Angel. Você que está batendo um monte de palmas aí, fala aí, Angel. Que você. Não, é só agradecer, meu amigo. Você não está entendendo. O que você falou hoje, eu não sabia. Esse negócio aí do Moisés. Que coisa memorável e diferenciada, porque você foi nas entrelinhas. Porque a gente lê, irmãos, e a gente não entende, mas aí no sábado nós temos essa paraxá. E essa paraxá, ela tá nos libertando, pelo menos para mim, tá, ô Caselato? Eu só quero agradecer, né? Por quê? Porque é libertador. Você está explicando coisas que a gente não conhecia, é sobre isso. Então, feliz sábado para todos os irmãos, é só gratidão. Amém. Vocês estão muito caladinhos hoje, hein? Pastor, Eu tô vendo aí, tá todo mundo falando. Ai, irmão Antônio, eu tava com saudade do senhor. eu também. Pastor, qual o significado de moer o ouro e beber? Qual o significado para eles, o significado para nós? O que isso representa? Essa questão de ter moído o bezerro lá, triturado ele, pôr na água, e o povo ter que beber, porque eu entendi que eles tiveram que beber, eles foram orientados a isso, é isso mesmo? O que é ensinado é realmente nesse contexto aí, que Moisés moeu o ouro e fizeram beber, né? Faz muito tempo que eu estudei sobre isso daí, e como de sábado de manhã a gente não prepara nada, né? É um fluir aqui de comunhão. Eu não aprofundei, não lembro de muitos detalhes, mas é assim, né? O que eu me lembro assim por cima, eu até vou dar uma procurada nisso para dar uma outra para aprofundar um pouquinho na explicação, né? Mas o que eu entendo disso daí é mais ou menos o seguinte, né? Sabe quando um pai, a criança, muitas vezes, todo mundo já deve ter ouvido isso daqui, né? Sabe quando a criança começa a entrar meio na idade da bobeira ali, de ser adolescente, e começa a fumar, quer fumar? E começa a fumar algum cigarro. Vocês já ouviram que teve pais que fizeram a criança pegar o cigarro, comer o cigarro e engolir, entendeu? Para eles Sim, é verdade. se conscientizarem que aquilo lá é veneno, entendeu? Então, assim, depois de uma experiência dessa, que a criança tem que mastigar o fumo ali e engolir, aquilo ali deve ser um negócio, assim, terrível, né? Essa experiência aí. Então, eu acho que, assim, numa explicação, assim, muito rasa, né? Muito rasa, eu acho que a indignação de Moisés foi tanta assim que ele falou assim: vocês querem idolatrar ouro? Vocês acham que isso daí vai realmente trazer benefício? Vocês vão engolir agora isso daí, vocês vão engolir, entendeu? E aquilo que eles idolatravam ia virar o quê? Ia virar fezes, né? Que é como Deus olha coisas que às vezes a gente fica se alimentando com aquilo, né? Porque dependendo do que você ouve, do que você vê, do que você gasta dinheiro, mas aquilo é lixo que só vai te trazer malefício e você está comendo aquilo. Então, eu acho assim que numa análise muito rasa, um dos significados é esse. Mas eu vou procurar aprofundar um pouquinho mais, porque isso daí com certeza deve ter um ensinamento assim muito mais profundo com relação a esse episódio aí, irmão. Não sei se eu consegui elucidar um pouquinho aí, mas um dos sentidos assim dos significados que eu vejo é esse. Rua 18 de abril, 870. Nos comentários da Torá, exatamente nesse versículo, não tem, né, algo falando a respeito em específico sobre isso. E um outro fato que eu achei muito interessante é quando o Senhor fala para Moisés, o teu povo, agora
Olha lá, o seu povo. Então quer dizer que o Senhor, nessa hora que eles aprontaram, eles disseram que o povo era de Moisés, né? Porque Moisés insistia com o Senhor e insistiu para que esse povo andasse junto com os israelitas, né? Então a Torá explica bastante a respeito disso, que é que Moisés insistiu com Deus para que esse povo fosse junto, né? E aí depois Deus fala assim: olha lá o que seu povo fez. Quer dizer, olha lá por quem você intercedeu, o que que eles estão aprontando. E Regina, você falou num ponto base. Eu não estou insistindo mais com ninguém, sabe por quê? Com o rebelde não tem como insistir. E você falou uma coisa que eu sempre falo, irmãos: Deus é bem-humorado. Deus é bem-humorado. O que a Regina pontuou aí é muito isso. Porque Moisés ficou, leva o povo, leva o povo. O senhor disse, tem certeza, Moisés? E deu no que deu, é sobre isso. Moisés realmente é um exemplo para nós, né? Essa resiliência de Moisés, essa mansidão de Moisés, é algo assim para a gente clamar ao Senhor que nos encha, né, dessa virtude, porque muitas vezes nós somos muito prontos, né, a abrir a nossa boca, né, lashon hará, né, língua má, língua maledicente, né, a gente abre a boca e já age, né, o que é pior ainda do que as palavras, né. Então, assim, esse é o processo todo, né, nas nossas vidas, né? Esse é o processo todo. Eu vejo isso em mim, né? Ok. Eu já comentei aqui que um dos empregos que eu tive, Minutos? depois que eu fui admitido numa reunião com uma das pessoas que interviu ali para minha admissão naquela empresa, um dia a gente viajando, ele falou assim: ó, Caselato, sabe qual que é o teu defeito, assim, que todos nós concordamos unanimemente, que era o teu único defeito dentro do perfil que a gente queria? Você fala demais. Você fala demais. Então, Não naquele abre. dia ali, eu Não já abre reduzi banco, não muito o que eu abre falava, Google, né? não abre pesquisa, Aí não abre agora, nos nada. últimos anos, Deus vem falar muito sobre o Lashon Hará, para a gente Já piscando as mudar luzes. aquilo que a gente fala, aquilo que a gente gesticula muitas vezes, né? Porque o Lashon Hará não é só o que você fala, às vezes é um torcer do nariz, né? Alguém te pergunta: o que você acha do fulano? Aí você não fala nada, mas faz assim, ó. Né? Então, isso é um Lashon Hará também, né? Que nem às vezes a minha esposa fala algumas coisas assim, eu fico tão irado, eu não falo nada, mas eu faço uns gestos, entendeu? Então eu preciso também parar com os gestos, entendeu? Então é um processo, irmãos, não é mole, mas a Estabilizou, gente não? chega lá. A gente chega lá. Bom, Mas, Elata, a gente está chegando lá, sabe por quê? Porque cada vez que a gente aprende e pratica, Deus vai dando assim os insights dentro do nosso espírito e dizendo: opa, nota 10, bora, bora, bora. Por quê? Porque, Caselato, tu é zen. Agora imagina eu, Angélica. Quando eu olho para trás, eu falo: eu não me reconheço, irmãos. Porque o meu perfil é de Paulo, é de Pedrão. Você trabalhar isso é fácil? Não é fácil, irmão, só pelo Espírito Ainda Santo. está piscando. Então, todos nós aqui estamos nesse processo, louvado seja o nome do Senhor. Porque quem Estabilizou, Uva. disser que não está no processo, então já tem que ser arrebatado, como disse aí o Caselato. Desculpa, gente, eu sou bem-humorada. É sobre isso. então, hoje eu posso até passar esse Estabilizou. perfil aí de zen, né? Mas o meu Todos temperamento estão parados. natural Dois. é colérico, entendeu? É o, O é o, quê? Tu é colérico? Não, tu não é colérico, não, meu irmão, pelo amor de Vou Deus. fazer o Hoje eu teste não no sou seu. mais. Por quê? Porque eu descobri que o meu temperamento natural era o colérico há 40 anos atrás, praticamente, entendeu? Então, há 40 anos atrás, há 35 anos mais ou menos, eu tenho trabalhado o meu temperamento, entendeu?
mas o meu temperamento é o temperamento de Paulo, entendeu? Eu só não tenho agregado no meu temperamento muito do sanguíneo. Então, que nem você, Angel, você é uma colérica com uma forte influência sanguínea, entendeu? Sim, sim. Então, talvez seja mais Tá, vamos lá. complexo. Agora, como eu era Não mais é possível colérico, acessar então este talvez eu, site. depois de trabalhar é, as Todas as imagens. os meus defeitos, né, do temperamento colérico, hoje eu passe Nem no celular, nem no uma computador. ideia assim de uma pessoa muito tranquila, assim, tal, mas isso daí tem sido transformação de Deus na minha vida, entendeu? Posso falar? Você é daquele tipo de Vai lá pessoa que no você Google e está transparece pesquisando para a nós história assim do aquela apocalipse. leveza, mas de vez em quando dá Primeira uns barulhos aí página, dentro, não é isso? É sobre você abre. isso. É Sim, sim, automático. Aí sim. você clica no Então, objeto assim, e essa ele abre. questão Você do abre a temperamento aí é página muito com texto bem interessante, rápido. porque essa Abaixo. questão do temperamento, eu já dei várias Fica palestras, né? rodando, rodando, Vários rodando. treinamentos Enquanto tiver na sobre, internet, aí sobre os aparece. Não quatro é temperamentos. possível Mas este os site. temperamentos, até falei outro dia isso com a A Mayara, né? conexão Que tá, eu estou tá lenta, revendo alguma isso coisa daí, assim. entendeu? Porque essa coisa dos temperamentos, ela está muito ligada a alguns conceitos gregos, entendeu? Então, como a gente está conhecendo que muita coisa que vem da Grécia, né, é veneno, é contaminação, é mistura, então eu preciso dar uma aprofundada nessa questão dos temperamentos com uma visão judaica, entendeu? Para ver como é que funciona. Aliás, eu queria dar uma dica para vocês que eu tenho feito isso e tem sido assim muito enriquecedor para mim, entendeu? Vou dar um exemplo. Então assim, ó, imagina que você precisa ter um entendimento sobre oferta, tá? Oferta. E aí, ok, você vai procurar na Bíblia, você vai procurar em comentários e tal, papapá. Mas é assim, a maioria dos comentários que tem, dos ensinos que tem de oferta, é tudo com uma visão greco-romana. Então, assim, quando você precisar ter um entendimento dentro da visão judaica, faz uma consulta na inteligência artificial, no Google, assim, ó. Dentro da visão rabínica ou dentro da visão judaica, qual é o entendimento de oferta? Gente, vocês vão ficar assim impressionados como Alô? a coisa amplia, entendeu? Então, assim, um Vai outro lá, tá tema, dizendo, não é possível adultério. acessar o Você site, pega e fala verificar no a Google conexão, assim, no iniciar o entendimento firewall, judaico, executar diagnóstico como de é risco de vírus. ensinado o adultério? Porque a gente tem que falar bem sucinta a pergunta, né? No entendimento da cultura judaica, como o adultério é apresentado? Mas assim, sempre no entendimento judaico, no entendimento rabínico, entendeu? E aí vocês fiquem espertos também, porque vocês vão ler, entendeu? Porque é o seguinte, as novas tecnologias, né, nem vou falar o nome, né, as novas tecnologias, eu também tem mistura, também tem engano. Então, assim, dependendo daquilo que você lê, vê se aquilo está em harmonia com a palavra ou não, entendeu? Porque assim, não é todo judeu, todo rabino que você pode seguir, porque dentro do judaísmo tem muitas linhas. Tem linhas judaicas que creem até em reencarnação, entendeu? Tem linhas judaicas ortodoxas que acessam a Kabbalah, né? Que nem quando a maioria dos crentes aí ouve falar em Kabbalah, o cara fica até transtornado. Mas o que que é a Kabbalah? A palavra Kabbalah significa recebimento, recebimento. Então, a Kabbalah ela está contida dentro do Zohar, que é uma literatura judaica
aprofunda no sobrenatural, entendeu? Então, assim, só que quando você acessa a Kabbalah, que não é através de Yeshua, muitas vezes você está acessando ocultismo. Você pode entrar em feitiçaria, entendeu? Então, assim, a maioria de nós nem deve começar a aprofundar em Zohar, em Kabbalah. Por quê? Porque só depois que a pessoa tem 30 anos assim de profundidade da Torá é que ela vai ter maturidade de acessar esses conhecimentos. Então hoje, se você entrar na internet e começar Zohar, Kabbalah, você vai entrar em ocultismo. É muito perigoso. Então não se meta nisso, entendeu? Eu estou comentando isso com vocês porque assim muitas vezes que a gente ouve determinados rabinos, eles citam, né, o Zohar. Então assim, quando você ouvir Zohar, é a literatura judaica profunda no sobrenatural que abarca a Kabbalah, entendeu? Pois é, irmãos, como a gente sabe que Caselato, deixa eu só fazer um adendo. Eu já pesquisava só pela Bíblia, agora eu vou pesquisar por essa dica aí, judaico, né? Aí eu coloco judaico, é? no entendimento judaico, na cultura judaica, pela visão rabínica, entendeu? Mas assim, sempre filtrando, entendeu? Porque é assim, eu vou dar um exemplo prático, né? Que nem uma palavra que, assim, eu já conheço há mais de 30 anos, né? Mas ela está renascendo aí com muita ênfase. É assim, né? Todo mundo fala em transformação de mentalidade, então é metanoia, né? Metanoia é a palavra grega. Então, quando você vai pesquisar um pouquinho de metanoia, ok, é transformação de mente. Mas fica assim, essa transformação de mente, tudo bem, você tem a mente transformada, mas essa transformação de mente, dentro do contexto da metanoia, não te joga para ação. Tudo bem, você tem a mente transformada, mas aquela mente transformada não te leva para uma ação prática. Então fica ali na dimensão de transformação de mente. Então eu pensava azul, mas agora eu penso verde, entendeu? Mas e aí? O que o verde mudou na minha vida? Então, essa é o sentido da metanoia no grego. Agora, o equivalente no hebraico é techuvá. É techuvá. Então, techuvá, quando você entra no techuvá, é um mergulho assim de uma profundidade absurda. Por quê? Porque o techuvá, além de ser transformação de mente, é ação prática, é você colocar em ação a transformação da sua mente, é você voltar nos princípios, entendeu? É você voltar nas origens, nas raízes, é uma ação prática na sua vida, ação depois que você teve a sua mente transformada. Então vocês vejam que é um ampliar, assim, é exponencial, entendeu? Quando você pega uma palavra do grego e analisa a mesma palavra no hebraico, entendeu? Aí sem entrar em gematria, né? O que é gematria? Gematria é o seguinte: cada letra hebraica tem um número correspondente. Então a letra Aleph, que é a primeira letra do alfabeto, ela significa 1. Aí o Beit, que seria o B, significa 2. Então, assim, quando você pega uma palavra, sei lá, você pega amor, por exemplo, e joga ela no hebraico, cada letra ali vai dar uma soma de números. Naquela soma de números daquela letra, e você tira uma pregação, entendeu? Você tira um ensino de vida, entendeu?
Só que isso são ensinamentos que nós nem sonhamos. Aí o que o diabo fez? O diabo distorceu isso aí e criou a numerologia, entendeu? A numerologia. Então, são tantos conhecimentos assim que nós não temos, né, por não termos nascido no judaísmo, né, por não sermos judeus. Mas assim, o que você puder agora para remir o tempo, irmão, vai fundo, entendeu? Vai fundo. Vou ver se eu pego as três, vou ver se eu pego as três aulinhas de hebraico e coloco no Avodá aí para quem quiser dar uma mergulhada, para a gente sair da ignorância espiritual, né? Para a gente evoluir, amém? Mas é isso, meus queridos, é isso. Nós temos um longo caminho a percorrer aí. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Senão a gente ora e vamos. Fala, Eu Regiane. quero falar Eu algo. entendi a Tipo última assim, foi muito parte. bom ouvir você Calma falar aí, isso, calma. Eu não entendi né? a última Explicando da sua parte do experiência, porque eu penso compartilhamento. assim, então tem esperança para mim. Tem esperança. E esse metanoia no grego aí, que fica na esfera da filosofia, é muito incrível pensar sobre isso, porque no hebraico é prática, né? Igual o irmão Antônio sempre fala, é a prática da palavra. É muito incrível. E o seu exemplo aí de você ter falado, muito bom, porque me dá esperanças. Muito bom. Muito obrigada pelo compartilhar. Não, Glória a marca para Deus, segunda-feira. glória a Deus. Encerramos, Não vai ter irmãos. ninguém em casa. Encerramos. 7h30 às 9, 1h30 tá bom, né, irmão? Pode ser a partir Senão das depois 8 vocês horas. ficam com preguiça de ouvir novamente, ó. E só para encerrar, é bom ouvir de Oi? novo, gente. Porque tenham certeza de uma coisa. Céu azul da cor do Todos mar. nós aqui, espero que não, mas todos nós aqui, em alguma palavra, nós fomos roubados. Teve interferência espiritual e você não ouviu alguma coisa que era para ouvir e para transformar a sua vida. Espírito da Grécia, roubo de espírito da Grécia. Sabe o camarada que está a 1000 por hora antes de começar o culto? Aí ele entra para o culto, senta na cadeira e dorme. Espírito da Grécia. Então, assim, às vezes quando a gente está ouvindo uma palavra e tal, e você dá uma viajada, assim, né? O camarada estava falando ali de um tema interessante, aí você lembrou da pata da cachorra que bateu na mesa e a cachorrinha estava com dorzinha na pata. Então, assim, essa viajada que você deu, você foi roubado. Então, ouça de novo, que nem os nossos compartilhamentos aí do Conexão, as palavras do Avodá de segunda-feira, ouve de novo. Ouve de novo e antes de você ouvir, você ora, fala, Espírito do Santo, Espírito do Pai, não deixa eu ser roubado, que nenhuma palavra do que foi dita, ministrada, que ia transformar minha vida, seja roubada. Então, ouça de novo, né? Estão falando isso porque já deu 1h30 aí, né? Amém? Alguém mais quer falar? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ninguém mais? Então vamos orar e encerrar. Senhor, nosso Deus e Pai, te adoramos, Senhor, por esse tempo, por esse privilégio aqui de podermos estar na tua presença logo de manhã, nessas primícias, Senhor, nessas primícias. Oh, nós que adoramos amanhã, Senhor, nós que temos prazer em acordar cedo para te cultuar, para te ouvir, para estarmos em comunhão. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse Shabá, Senhor, por esse portal do Shabá, maior portal poderoso de transferência de riqueza, de restauração familiar. O Shabá é essa cápsula atemporal no mundo temporal, no mundo cronológico, Senhor. Ou esse portal onde nós temos a oportunidade de adentrarmos no Éden, naquele tempo do Éden, naquela dimensão do Éden, onde Adão desfrutava ali da tua presença, desfrutava de abundância total. Obrigado por esse tempo onde não estamos pressionados pelo relógio, Senhor. Obrigado, obrigado. Continua a se derramar no nosso dia. Continua a nos dar revelação do que é o Shabá, do que é esse tempo aqui que nos restaura
biologicamente, nos restaura emocionalmente, nos restaura fisicamente, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estarmos aqui sem a preocupação do relógio, Senhor. Continua conosco nesse dia, Pai, que nós possamos desfrutar de Ti e de tudo aquilo de bênção que o Senhor tem nos dado, Senhor, a família e tudo mais. Nós te agradecemos em nome de Yeshua HaMashiach, o nosso Mashiach desejado e aguardado. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Gente, shalom, shalom. Deus abençoe. Um fim de semana aí maravilhoso para vocês.